Governadores foram hoje a Brasília para uma reunião no Supremo Tribunal Federal. O assunto, a reforma da Previdência. Quem chega agora, a repórter Janaína Camelo. Ô Janaína, o que os gestores estaduais defendem sobre esse tema? Boa noite para você, bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha só, ao todo, 11 governadores estiveram hoje aqui no Supremo, fizeram uma espécie de peregrinação aqui nos gabinetes dos ministros e eles apresentaram aí aos ministros o impacto nas contas dos estados, caso o Supremo considere inconstitucional parte da reforma da Previdência. Isso porque o STF tem julgado algumas ações aí que questionam trechos da reforma, né? E os governadores estão aí preocupados especialmente aos pontos que questionam sobre a faixa de isenção e sobre a alíquota progressiva paga aí, de contribuição paga aí pelos servidores. E com relação à alíquota, a questão da alíquota progressiva, o placar nessa análise, nesse julgamento específico, está empatado, 5-5, faltando votar apenas o ministro Gilmar Mendes. Ao todo, ali, os governadores hoje aqui visitaram gabinetes de 6 ministros. A gente conversou com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, logo depois que ele saiu do gabinete do ministro Gilmar Mendes, agora à noite. Vamos ouvir o que ele disse. Isso já é um tema para nós pacificado, já é cobrado, descontado desde 2020 e agora essa ação pode mudar tudo isso. E o grave é que essa mudança custará 5 bilhões de reais ao ano somente para os estados. É um prejuízo atuarial da casa dos 135 bilhões. Os ministros disseram que compreenderam a questão, que vão analisar e que sabem da gravidade caso a reforma previdenciária venha a ser revogada. Pois é, quando aprovada pelo Congresso, ali enviada pelo governo do então presidente Jair Bolsonaro, né, em 2019, a reforma da Previdência estabeleceu ali uma proporcionalidade de acordo com o tamanho salarial no pagamento dessas alíquotas, né, iniciando ali 7,5% e subindo escalonadamente até 22% nos salários mais altos. Esse julgamento acontece no plenário virtual aqui no Supremo e ao todo ele analisa 13 trechos que são questionados na reforma da Previdência. Tiago. Os governadores preocupados, claro, com o dinheiro, com o bolso, e a Janaína ainda volta nessa edição do Jornal Jovem Pan até mais tarde. Passo a palavra de novo para o Cristiano Vilela. Primeiro a questão jurídica, depois a gente fala com a Dora Kramer sobre a questão política. Bom, Vilela, eles estão preocupados efetivamente com o quê? Com o impacto nas contas públicas? O que pode efetivamente acabar se desdobrando dessa reforma que foi aprovada há alguns anos? Exatamente, Thiago. Quando se fala de reforma da Previdência ou de interpretações que são advindas da reforma da Previdência, você tem um aspecto que é o aspecto, claro, da garantia ou da manutenção de eventuais direitos, de eventuais conquistas que o serviço público, especialmente, ou o servidor, o aposentado, eventualmente tenha, mas existem outros aspectos que são relevantes, que é o impacto que isso possa ter ou possa continuar tendo nas contas públicas. Então, qualquer avaliação que é feita posteriormente, no sentido de retroceder ou de retroagir, aqueles ganhos, aquelas conquistas que foram obtidas com a reforma da Previdência, é algo que chama de fato a atenção. E aí é importante a gente ter claro que a reforma da Previdência ela não foi uma escolha, né? uma benfeitoria, uma benesse. Não, ela é uma contingência diante de um quadro de realidade onde, se a conta não fechar, a Previdência não vai existir para todos, como deve ser e foi ao longo de sua história. Dora, da mesma forma da discussão sobre a dívida dos estados, né, os governadores vão lá bater na porta, no caso dos ministros do Supremo, né? Olha, claro, compreende-se a preocupação dos governadores, eles têm que fazer frente, têm que fechar as contas, tudo certo, só que o Supremo vota a constitucionalidade, o que ele vai examinar
é se o que está sendo alegado é constitucional ou não. Então, aí não me parece adequado, quer dizer, é claro, tenta-se, né? Tenta fazer essa explicação, só que o que está em jogo, na visão do Supremo, pelo menos isso deveria ser assim, não é qual é o impacto na conta, esse e aquilo, e sim a constitucionalidade, e essa é inescapável, porque a Constituição é uma só.